E já de volta ao vivo e em cores, é sempre bom estar com você, entrar na sua casa e poder proporcionar a você uma experiência de formação, de informação através do Vida e Saúde, contando, é claro, com seu carinho, com a sua participação. Tema de hoje, articulações. Recebendo o Dr. José Fabiolana, médico, médico ortopedista e especialista em medicina esportiva. Está aqui para tirar todas as nossas dúvidas sobre dores nas juntas, articulação, quadril, joelho, enfim. Fique à vontade de você também interagir e participar. Ele já arrumou o computador aqui, porque eu disse assim, doutor, essas imagens. Daí ele falou assim, Frei, eu vou mostrar agora para quem está em casa como é o procedimento desse PRP. É isso, doutor? O que acontece aí? É a técnica que a gente usa para coletar esse PRP, né? Então, esse paciente é coletado de 4 a 5 tubos, de acordo com a quantidade que você quer usar, um sistema a vácuo, sem risco de infecção. E esses tubos são levados a uma centrífuga. Existe técnica com uma e com 2 centrifugações. Uma centrífuga como aquela máquina de lavar roupa, assim, com uma velocidade... centrífuga específica dentro do centro cirúrgico, que é onde a gente prepara para não ter risco de infecção. Coleta o sangue, leva para lá. Existe uma capela de fluxo de ar laminar, onde é feito o preparo dessas plaquetas, para não ter risco de contaminação. Então, peraí, doutor, para um pouquinho, assim, voltando assim. Primeiro, coleta o sangue. Depois leva o sangue para essa centrífuga. Qual é a missão dessa centrífuga? As centrífugas, a missão da centrífuga é separar os componentes do sangue. Então, as hemácias que são mais pesadas vão para o fundo do tubo e mais para frente a gente vai ver essa separação. Então, separa os elementos do sangue. Depois vem para aí... Depois é levado para essa capela de fluxo de ar laminar, onde que o profissional, o biólogo, o biomédico, ele habitualmente coleta isso para a gente em regime sem risco de infecção, né? E aqui a separação, a região da separação, onde que um restinho de plaqueta no fundo, aqui as células mononucleares ou os leucócitos e que tem uma quantidade de célula-tronco junto, e as plaquetas que está logo acima dessa região. Então aqui é a região onde faz essa coleta. E no final a gente tem os produtos que a gente usa, que é o plasma rico em plaqueta, o concentrado de leucócito e de célula-tronco do sangue periférico, hematopoética, aqui um reagente que é o cloreto de cálcio, aqui a trombina autóloga, que é outro reagente que a gente coleta do próprio sangue do paciente, e o ácido hialurônico, que a gente sempre usa, que é como se fosse um óleo lubrificante que promove, ajuda o desenvolvimento da célula. E no final, a aplicação muitas vezes é feita guiada por ultrassom, e o ultrassom ajuda a nortear o local onde vai ser aplicado com uma precisão... Esse joelho é o meu, é parecido. Não, seu não. Muitas vezes milimétrica. A analogia é que você tem uma lesão em que, como um terreno que não é fértil, esse terreno que não cresce nada, árido, etc. Muitas vezes você tem que fazer umas perfurações, que você pode fazer isso com agulha ou no procedimento cirúrgico, que funciona como o arado. Isso é uma analogia da terra. E aqui uma lesão em que um tendão doente, né? E aí, depois de arada a terra, você normalmente semeia. São as células que vão crescendo e vão germinando. E essas células, muitas vezes, é que vão germinar naquele tecido que está como aquele terreno infértil. E o final, o objetivo é criar um terreno fértil para germinar um tecido novo e saudável. Essa é a analogia que a gente faz. Muito bem, aí ó, tá vendo? Assim, você entendeu um pouquinho mais o que é esse plasma rico em plaqueta, como é retirado, qual o processo que ele passa até chegar na aplicação e o resultado final, né? Um terreno novo, fértil, né? Bem lubrificado, vascularizado, irrigado, com oxigênio aí e voltando às atividades normais. Essa é a técnica que foi utilizada no meu joelho e no meu quadril aí, e eu fui agraciado com essa técnica, viu? Vamos lá, doutora Cleonice Martinez de Campinas. Olá, Cleonice, Deus te abençoe. Obrigado pela participação, viu? Cleonice, ela tem artrose nos 2 joelhos. O médico receitou um remédio manipulado, mas não está tendo resultado, principalmente na diminuição da dor. O que eu posso fazer? Pergunta a Cleonice, doutor. Oi, Cleonice. É muito importante que você analise esse grau de artrose. Se for só medicamento, um trabalho... Existem 2 situações que você pode fazer como tratamento conservador. Analisar a situação da sua pisada, do seu jeito de pisar. Então, uma palmilha, muitas vezes, ajuda no jeito de pisar do joelho e alivia a dor. E o trabalho de reabilitação, de fisioterapia, de piscina, de fortalecimento. Existem técnicas avançadas de fisioterapia que podem te ajudar bastante. Caso contrário, isso não surta efeito,
você tem que procurar realmente as técnicas que podem ser as aplicações associadas à fisioterapia e até procedimentos cirúrgicos. Mas eu estou pensando em Tomás, primeiro elogiou, né? A senhora te admiro muito, depois chamou O de genro. Eita, mas ficou marcado no programa de hoje, viu? Prezado Frei Rinaldo, graças a Deus o senhor está de volta, cuide-se bem, esse corpo é templo do Espírito Santo, olha só. Parabéns ao doutor, Deus abençoe o seu trabalho, obrigado por cuidar tão bem do Frei Rinaldo, doutor. Ela gostaria de saber a diferença entre artrose e artrite. E a nossa amiga Nelly Pimenta, de Anápolis, Goiás. Obrigado, dona Nelly, um beijo para a senhora, obrigado por essas lindas e motivadoras palavras, viu? Dona Nelly fez a pergunta, doutor, artrite e artrose, a diferença aí? Obrigado, Nelly, pela participação. A artrite, normalmente, é um processo inflamatório. Existem vários tipos de artrite e a artrose seria um processo de desgaste. Na verdade, o nome atual da artrose é osteoartrite, porque sempre há um processo de inflamação de uma membrana que tem dentro do joelho, que é a membrana sinovial. Normalmente, quando as pessoas falam de artrite, elas pensam em artrite reumatoide ou doenças reumáticas. São doenças inflamatórias das articulações que vão deformando as articulações num grau de gravidade que muitas vezes é variável. Essa é basicamente a diferença. A artrose não é uma doença inflamatória avançada, uma doença reumática, muitas vezes. E a artrite, ela pode ser uma doença reumática. Agora, existe uma certa confusão porque a artrose, hoje o termo correto dela é osteoartrite, que a medicina é um termo atualizado da artrose. Então, existe uma certa confusão entre as duas coisas, sim. Maravilha. Doutor, vamos lá para Sumaré, São Paulo. Aliás, antes de ir para Sumaré, a gente sabe aí que muitas pessoas estão perguntando da coluna, que é o caso aqui. Vou aproveitar Sumaré. É a Rosimar de Almeida Nascimento, de Sumaré. Boa noite, bem-vinda. Aliás, bem-vinda, Rosimar. Deus te abençoe. Obrigado pela participação. O seu pai sente muita dor na coluna. Todo dia reclama de dores nas costas. Às vezes nem chega a dormir. Quer saber o motivo de tantas dores? É a Rosimar perguntando aí sobre a dor na coluna do seu paizinho. Rosimar de Sumaré. De Sumaré. Rosimar, obrigado pela participação. A coluna, essa dor nas costas, ela eu estava escrevendo um artigo hoje com a namorada do Tomás, que é a Ana Beatriz. Ela estava me ajudando, ela é muito boa aluna, minha filha, eu tenho muito orgulho disso. E ela estava me ajudando a escrever um artigo que eu escrevo para o site, para uma revista e para uma coluna semanal, e falando sobre dor lombar. A dor lombar, ela pode ser originada da coluna, mas ela pode ser originada também do quadril. Muitas vezes dor na região do quadril, na região do trocânter maior do quadril, ele pode subir para a coluna. O lumbago aí? Dor na lombar, ela pode ser da articulação da bacia com a coluna, que é a articulação sacroiliaca. Okay. Então, nem sempre ela é de uma hérnia de disco ou de um desgaste da coluna. E muitas vezes, pacientes acima de 60 anos, quase 60% deles têm desgaste na coluna, sem ter dor na coluna. Então, essa dor lombar é uma síndrome e ela precisa de ser bem diagnosticada a origem da dor. Então, por isso, existem os ortopedistas especializados e médicos da dor, como o grupo da Singular, que podem ajudar a fazer o diagnóstico específico de onde é a sua dor. Existem grupos de dor específico, ortopedistas, fisiatras, reumatologistas que podem te direcionar melhor, porque é um sintoma que pode vir de várias regiões do corpo. Okay. Doutor, o senhor acabou de fazer a explicação sobre a coluna, enfim, mas o povo na rua quer saber assim, em relação ao calçado. Parece que é um calçado bem específico. Vamos à pergunta. Meu nome é Mari e eu gostaria de saber se usar salto alto prejudica o joelho. A Mari, pelo que eu vi na fotografia, ela está numa academia. E na academia ela está se cuidando do seu corpo, mas também preocupado com um pouco da sua vaidade, a moda. Salto alto, doutor, prejudica, não? Então, o salto alto é elegante, a mulher fica bonita e as pessoas abusam do salto alto. Você, quando usa o salto de acordo com a altura dele, a pessoa anda com o joelho semifletido ou dobrado. E esse joelho dobrado durante várias horas vai dar uma alteração mecânica no joelho, em que há um encurtamento da musculatura posterior do joelho, muitas vezes, e uma sobrecarga na articulação da rótula com o fêmur. Então, o salto alto, usado abusivamente, ele é prejudicial para o joelho, sim. Ok.
Olha só, prejudicial, né? Moderar o tamanho aí, gente. Olha aqui um e-mail que chegou da Ana Lana. Ana Lana, né? Olá, sou filha. Ana Amélia Silva. Não, é Ana Amélia Silva, doutora. Tá. Ela tem 48 anos e acompanha sempre o programa Vida e Saúde. Obrigado, dona Ana Amélia Silva. Moro em Campinas e gostaria de saber onde posso me consultar com o doutor José, por saber que ele é um médico de confiança e muito bom profissional. Eu tenho muita dor no joelho e todos os médicos dizem que eu vou ter que fazer uma cirurgia novamente. Eu já operei uma vez e não funcionou porque minha dor continua. Então, dona Ana Amélia Silva, fica tranquila que no final do programa eu vou dar o e-mail, o telefone, enfim, doutor, a senhora pode entrar em contato, ele atende aqui, né? Aqui em Campinas, em Indaiatuba. Depois a senhora vai ter todas as referências para entrar em contato com ele, viu? Agora vamos lá para Jaú. Jaú, quem representa a cidade, conheço aquela cidade maravilhosa, é a Devanir de Freitas Marra, dona Devanir de Freitas Marra. Quero aproveitar e mandar um abraço ao doutor Neto Baraúna, lá de Jaú também, a Rosa e toda a companhia limitada maravilhosa, o Hospital Amaral Carvalho, né? Deus abençoe a todo aquele povo maravilhoso lá, viu? Quebrei o tornozelo no dia 12 de novembro, doutor, em 2 lugares. Fiz uma cirurgia para colocar o osso no lugar. Foi colocado 7 pinos e uma placa. No lugar da fratura está muito vermelho. Está com bolhas de água como se fosse queimadura. E quando as bolhas estouram, dói muito. Dor de queimadura. Estou de tala. O que devo fazer? O porquê desta irritação? Pergunta Devanir de Jaú, São Paulo, doutor. Devanir, obrigado pela participação. Na verdade, a fratura de tornozelo sua foi uma fratura grave pela cirurgia que você foi submetida e muitas vezes, logo depois dessa fratura, o tornozelo incha muito. E esse inchaço excessivo, a pele fica muito sensível e ela pode dar essas bolhas, a gente chama até de flictênulas. É muito importante que você procure o médico, faça os seus curativos de forma adequada, porque o grande perigo disso, a sua cirurgia está muito recente, é de dar uma infecção. Porque as bolhas elas abrem uma porta de entrada para as bactérias entrarem para dentro da cirurgia e pode dar uma infecção não só na pele, na gordura, mas também no osso. Então é muito importante que você tome cuidado com o seu curativo, faça os curativos de forma muito adequada, lave bem essa perna e essas flictênulas, essas bolhas são coisas sérias que têm que ser tratadas de forma muito adequada para que você não tenha complicação no seu procedimento cirúrgico. Isso acontece pela gravidade da sua fratura. Vamos lá para Mogi Guaçu, São Paulo, a Maria Denise Cunha. Dona Maria Denise, Deus abençoe. Obrigado pela participação, dona Maria. Ela trabalhou na área da saúde 25 anos, pegando muito peso. Hoje está com 60 anos de idade e tem muitas dores no joelho. Dorme com um travesseiro no meio do joelho. Dormir com um travesseiro ajuda ou pode vir a complicar o joelho? Travesseiro médio de espuma. Ela toma ômega 3, está pesando 88 quilos e a altura é de 1,65 m. Um grande abraço a todos. Maria Denise Cunha. E nesse quadro, doutor, usar o travesseiro entre as pernas para dormir ajuda? Ajuda, não tem nenhum problema de usar o travesseiro, pode usar. Se tem conforto para dormir dessa forma, não tem nenhum problema. É melhor até do que deixar o joelho encostando um no outro, porque às vezes pode até piorar a dor. A senhora está um pouco acima do peso, é importante perder peso. Lembrar que o joelho é uma articulação que carrega o peso do corpo. Okay. A articulação dos membros inferiores são articulações de muita carga, segura o peso do corpo. Se você está 10, 12 quilos acima, esse joelho está sofrendo mais. E eu sempre brinco que é um caminhão carregado, um caminhão sem nenhuma carga gasta menos pneu. E carregado de melancia, ele vai estar muito mais pesado. Então, ele vai gastar mais o pneu. Então, os obesos, eles têm tendência de sofrerem mais o joelho dessas articulações? A gente encontra paciente jovem e paciente magro com artrose também. Porque a artrose ela não é especificamente por causa do peso. Mas o paciente obeso ele tem maior predisposição a ter o processo degenerativo nas articulações dos membros inferiores. E o joelho sofre muito por causa do desvio do eixo. Então, o paciente obeso é mais difícil de tratar, principalmente tanto conservadoramente quanto com cirurgia. Maravilha, gente. Nós vamos ter que chamar o intervalo, temos mais um bloco ainda. Quero aproveitar e mandar um abraço à dona Hélia fazendo aniversário hoje, que Deus abençoe. Gente, tem mais um bloco, tem um monte de perguntas, mas eu vou aproveitar que o doutor está aqui, especialista nessa área, para ele fazer uma grande síntese, para tentar responder numa grande explicação todas as suas perguntas. Portanto, não sai daí porque vem a melhor parte, viu? Fique conosco, a gente volta já.
eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência de que o joelho é uma patologia que é muito importante para a gente. Muitas vezes a gente só se dá conta quando a gente não pode utilizá-lo e você está com um gesso ou com um par de muletas. Mas o mais importante é que para prevenir que você tenha algumas lesões, que essas lesões apareçam, procure um profissional da área, um especialista na área, quando você vai começar a fazer alguma atividade física, ou se você já tem algum tipo de dor, ou se você tem alguma dúvida, para que você muitas vezes consegue pegar uma patologia no começo e resolver ela de uma maneira simples e não deixar ela se agravar e eventualmente ter que fazer algum tratamento cirúrgico.